Esse é o podcast FGV Marketing Talks. Nesta série, o professor Felipe Zambaldi bate um papo sobre o processo de elaboração de artigos acadêmicos com pesquisadores, alunos e egressos dos programas da Fundação Getúlio Vargas. Esse programa está disponível nas principais plataformas de áudio e no YouTube. Se você se interessa pelo assunto, compartilhe também nas suas redes sociais. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do FGV Marketing Talks Por Trás do Paper, que é um podcast que vai conversar justamente sobre o processo de elaboração de artigos acadêmicos de professores, alunos e egressos dos programas da FGV. Hoje eu estou com o professor Johnny Matheus Rodrigues, professor aqui da escola, da FGV-AESP, que tem doutorado pela FEAD Ribeirão Preto. É um professor com ampla experiência em métodos quantitativos, uma ampla experiência como docente também e praticante em assuntos de marketing, envolvendo consultoria e análise de dados. Johnny, muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com você, para a gente poder discutir um pouquinho aqui, falar sobre um paper que para mim é bem interessante, vai ser bem legal a nossa conversa. Tá joia, Johnny. Prazer é todo nosso. Johnny, então, vamos apresentar aqui o paper que a gente vai falar. É um paper que se chama Price and In-Store Promotions in an Emerging Market, publicado no Market Intelligence and Planning, volume 36, número 4, publicado em 2018. Isso então, mesmo. Johnny, a nossa ideia aqui é conversar sobre o processo de elaboração do paper desde o seu início e para a gente conhecer elementos que são desconhecidos desse processo e que não estão no paper, Então, conta um pouco para a gente, Esse paper, ele é sobre o quê? O que ele conta? O que ele conclui? Tá, vamos começar então pelo paper, depois eu posso falar da história por trás dele, que é bem interessante. O paper em si, ele traz uma discussão principalmente sobre como preço e propaganda dentro da loja, mais especificamente promoções em preço, desconto, como eles podem influenciar a melhora, o impacto sobre a competitividade ou market share, como a gente diz, em diferentes regiões para diferentes formatos. Então, a gente tem vários estudos, ele tem um trabalho todo quantitativo para poder mensurar esse efeito, mas a grande dúvida era, em países como o Brasil, que a gente tem uma ampla disparidade entre regiões, tanto no ponto de vista de acesso, distribuição e outras estratégias, se os diferentes formatos também traziam esses mesmos efeitos. E que é discutido muito na literatura internacional, mas que não tem essa visão do mercado emergente. Então, se a gente for falar assim do grande achado, é que os efeitos eles são muito mais de formato de loja do que efetivamente de regiões. Então, mesmo em casos como no Brasil, que a gente tem regiões muito diferentes, para um gestor, a ideia de pensar nos formatos, ela é prioritária sobre as regiões. Maravilha, Johnny. Vamos dar um passo para trás, porque nem todo mundo está familiarizado com esse universo de pesquisa. Então, quando a gente está falando de formato de loja, a gente está falando de varejo, Varejo, então, isso. Preço e promoção, no ponto de venda, no varejo. E a gente está falando de quais produtos, quais categorias de produtos? Nesse estudo específico, a gente utilizou a categoria de sucos prontos para beber. Então, a gente tem uma parceria com uma grande empresa de auditoria de dados. Esses dados foram fornecidos de 2011 a 2014 à época. E a gente tinha eles para duas regiões, Sudeste do Brasil e Nordeste. Para essas duas regiões, a gente tinha uma quebra, como a gente fala, uma divisão desses dados em grandes supermercados, varejistas de redes, e mercado que a gente vai falar tradicional, bares, mercearias, padarias, que é um outro conjunto de lojas. Então, a gente estava principalmente olhando essas lojas menores que são tão importantes para o Brasil em relação aos grandes varejistas. Principalmente porque quando a gente olha em mercados desenvolvidos, o que a gente vê é uma ampla dominância desses grandes varejistas no volume total de vendas. Então, a ideia aqui, quando a gente fala de diferentes formatos, é comparar grandes varejistas com lojas tradicionais, padarias, mercearias. Tá ótimo, Johnny. Então, como você está falando da categoria de sucos prontos, você quer saber o efeito nas vendas sobre esse tipo de produto. Então, um público de interesse seriam fabricantes, por exemplo, dessas marcas de sucos prontos.
fabricantes, pessoas diretamente ligadas às estratégias de preço e promoção, para poder ter claro ali, né, nesse nosso processo acadêmico, a ideia de como eu separo claramente esses efeitos. Como eu posso atribuir um efeito a preço e como eu posso atribuir um efeito à promoção, sendo que a gente acaba fazendo essas duas atividades ao mesmo tempo. Então, o trabalho mesmo é como eu tenho, no fim do dia, clareza sobre o que está movendo a agulha, né? O que está movendo o meu desempenho para algo melhor. Legal. E aí você falou que o achado ali ele está em relação a formato de loja, né? O que é esse formato de loja? É tamanho? É a forma como ela é organizada? Como ela é administrada? Explica um pouco para a gente. Tá. Dentro desses resultados, o que a gente observou? Que estratégias de preço, desconto, de precificação são muito eficientes e geram impacto nos grandes varejistas. Nas redes, cadeias. Esses estão mais suscetíveis a obter resultado baseado em estratégias de preço. Mercados tradicionais, bares e mercearias por si, eles já têm um efeito maior quando você faz promoção dentro da loja com displays, oferecendo desconto. Você vai ter um efeito muito melhor para poder obter vindas desse formato. Então, as estratégias de desconto via promoção, elas vão ser mais eficientes tanto no Sudeste quanto no Nordeste para o mercado tradicional. Já estratégias de desconto em preço mesmo diretamente vão ser melhor quando a gente olha nos grandes varejistas. Muito legal. E só para a gente tangibilizar, o que é o display? O display é um ponto extra dentro do supermercado que permite você trazer uma comunicação dizendo você tem 10% de desconto, você tem 20%. Você tem uma redução de preço comunicada separadamente do ponto de venda original ou que costumeiramente o cliente veria aquele produto. E aí o display se mostrou, então, uma estratégia vencedora em estabelecimentos de pequeno porte, muitas vezes administrados familiarmente, né, em contraposição às grandes cadeias varejistas. Isso, exatamente. Muito bom. E você mencionou também a questão regional, comparando Sudeste e Nordeste. Apareceram ali elementos específicos regionais? Curiosamente, para esses pontos, não. A gente não obteve diferença entre as estratégias para regiões. Porque a gente achou inicialmente que seria algo prioritário, né? A gente falou assim, possivelmente esse é o grande motivador das estratégias, mas a gente vê que o formato de loja antecede essa decisão e a decisão deve considerar, né, se tiver que decidir entre fazer uma promoção ou a precificação baseada em região ou formato de loja, você deve decidir pelo formato de loja inicialmente. Tá certo. Então, acho que a grande contribuição do artigo, né, é que a variável mais impactante ali é o formato de loja para pautar a estratégia de preço e promoção nessa categoria que vocês estudaram, nas regiões que vocês estudaram, né, nos pontos que vocês estudaram. Muito bom. E falando agora um pouco sobre o processo, né, do artigo, né, o que motivou estudar esse assunto, a construção desse tema de pesquisa, dessa pergunta de pesquisa? Para começar, esse trabalho ele vem diretamente de um início de trabalho junto com um aluno, nós três, dos autores desse paper, o professor Leandro, o Juan e eu. O Juan era aluno do MPA aqui da FGV e ele precisava começar a discutir um trabalho. Ele gosta de varejo, a gente já tinha uma discussão prévia sobre esses modelos, porque uma área nossa de estudo muito grande é verificar endogeneidade entre as estratégias de marketing. O que é isso? É conseguir efetivamente saber qual é o resultado de cada estratégia. A gente toma todas as decisões e a gente, no fim, não sabe qual delas foi eficiente, qual não foi. E a gente trabalha muito isso. A gente criou um modelo econométrico para poder medir. Só que existia uma dúvida aí quanto a regiões, quanto à efetividade. E o Juan, ele começou a trabalhar junto com a gente, né? Ele começou a fazer a tese dele baseada nessa lógica. E a defesa dele foi a primeira vez que eu estive aqui na FGV. Eu vim pela primeira vez, acredito que foi na defesa do mestrado dele. Foi a primeira vez que eu vim aqui na GV conhecer a escola. Depois disso, esse trabalho nosso evoluiu, a gente continuou ele mesmo com o Juan. Depois de terminado, a gente submeteu ao CLAVE, né, o Congresso Latino-Americano de Varejo, aqui da escola. E a gente foi premiado, o melhor paper com resultados práticos.
E a gente viu que tinha uma contribuição bacana e que a gente poderia trabalhar isso. E foi quando a gente enviou para o Market Intelligence and Planning. E lá a gente teve 2 rodadas de revisão. Então a gente teve diversos pontos ali que precisou ser trabalhado, desde a parte de método. Há sempre uma discussão muito interessante. O processo de revisão, ele é, para mim, assim, eu chego a falar muito que ele é curioso, porque em certos momentos você está mais checando a robustez do que está sendo falado ali do que efetivamente se o modelo está certo ou não, assim. Porque certas condições a gente começa a ter que testar, mas eu via e falava, nossa, até que ponto essas mudanças que eu estou realizando, elas são de fato para uma melhoria do paper, né? Então, em alguns casos a gente teve bastante mudança, teve o texto, teve algumas discussões super bacanas, melhorias consideráveis. O processo de revisão, ele ajuda muito nisso, porque a gente pega as cartas, eu estava relendo elas para poder participar aqui, e tem tanta coisa rica que não vai para o paper, tem tanta coisa legal que está lá. Nessas que eu falei que eu não sei se está certo ou não, eu estava olhando a revisão 2, tem uma tabela com 4 modelos diferentes do mesmo resultado, mostrando para ele que mesmo fazendo tudo o que pedia, o resultado se mantinha e que a gente preferia manter o modelo que estava lá pela simplicidade e não tentar complicar. Mas a gente de fato fez todas as alterações pedidas para mostrar, olha, mesmo colocando um monte de coisa que vocês estão pedindo, não muda o resultado. A gente acha melhor continuar com o modelo original, mas a carta está lá mostrando que foi muita coisa testada, muitos passos foram feitos e como o paper aprimora da versão original para a última. Então, assim, esse paper é muito legal porque ele conta assim, a minha participação e minha primeira ligação com a GV, efetivamente. A gente participou junto com um aluno de MPA, então a gente promoveu também essa educação. A gente trouxe a um congresso aqui e foi até premiado dentro dele, então participou com esse artigo e o pessoal gostou muito. Eu que acabei apresentando ele no congresso também. Foi uma das primeiras apresentações minhas em congresso. E depois ele foi parar numa revista que eu pude passar pelos processos, né? E aprender bastante sobre como funciona uma revisão também. Então, assim, é um paper muito da minha formação, né? Além de trazer uma contribuição, eu acho que ele é rápido, ele é direto no que ele quer propor, ele mostra um modelo bem interessante e conclui de forma gerencial, assim, bem aplicável. Então, eu acho que é um paper que ele cumpre todas as etapas de forma bem clara. Tá, joia. O Johnny trouxe elementos importantes da trajetória pessoal dele no envolvimento nessa pesquisa. E aqui na fala dele teve um ponto que é muito relevante, que é justamente os testes de modelo alternativos, que muitas vezes são pedidos na revisão, que trazem resultados equiparáveis, né? E esses modelos provavelmente não entraram todos no paper, né? Só um foi reportado, levando às conclusões. E um dos objetivos que a gente tem aqui é justamente isso, né? Discutir processo de construção de conhecimento e etapas que são realizadas e que trazem contribuições e são testes, né, de modelos concorrentes que vão levar a resultados equiparáveis ou não, e quando esses resultados são equiparáveis, você tem evidências no processo de revisão de que os seus resultados são confiáveis, generalizáveis, e não necessariamente toda essa riqueza aí da experiência vai aparecer dentro do paper. Mas, Johnny, essa sua fala me trouxe várias questões, né? Então, você tinha um interesse em entender aspectos do composto de marketing, no marketing mix, que no varejo vai envolver distribuição, sortimento, desconto, preço, a interação muitas vezes com aspectos promocionais de comunicação. Então, você já tinha um interesse em entender o efeito do composto de marketing, né, ou dos diferentes elementos do composto de marketing no varejo para categorias, né, de produtos de consumo rápido, né, como, por exemplo, o suco. Eu sei que esse é um assunto que você estuda até hoje, mas o preço, né, ele geralmente é um assunto difícil, né, que pouca gente se arrisca a trabalhar, né? Então, você mencionou que você veio a assistir a defesa do Juan e ainda não tinha, né, firmado a parceria de fazer um paper, mas ele já estava estudando esse assunto, era a defesa final do trabalho dele, ele já estava estudando preço. Então, conta um pouco aí como é que vocês se envolveram com a questão do preço, né, e a interação com promoção, que também envolve preço de alguma forma.
Sim, sim. O Juan ele era uma pessoa já ligada ao mercado financeiro. Então, ele também tinha uma predileção por preço dentro das estratégias, né? De trabalhar. Ele gostava bastante dessa ideia. E ele foi até durante o período do MPA dele, ele ficou fora, acho que ele ficou na França, fazendo uma parte no processo de dupla graduação da GV. E nesse processo ele acabou tendo mais algumas matérias, principalmente porque ele se interessou pela área de retorno sobre investimento. O grande ponto nosso de olhar essas atividades, no fim, é porque a gente quer entender qual é o retorno do dinheiro investido. E são discussões muito ligadas, né? E quando a gente fala para alguém que gosta para mexer nas variáveis, a gente sabe que preço é uma das mais difíceis de você acabar tendo controle. Geralmente é uma das mais altas, né? A gente talvez teria mais sobre distribuição e promoção no ponto de venda. Produto também é uma variável mais complexa. Mas o preço por si só, ele caberia no modelo, indiferente se a gente esteja estudando ele ou não, ele acaba sendo um controle muito importante, porque vai ser o primeiro ponto que qualquer modelagem de marketing vão te questionar. Por que você não está controlando o preço? Quem garante que essa venda ou esse share não é porque ele baixou o preço naquele período? Então, minimamente, preço é uma das variáveis mais difíceis de você não ter em um modelo. Então, preço, por mais que a gente tenha um lado muito complicado, a gente tem que se ater a ter conclusões muito precisas e muito situacionais para aquela categoria, para aquele momento, ela é uma variável que a gente sempre vai ter que buscar e ela vai ter que estar, pelo menos, controlada. Então, é uma discussão difícil, mas ao mesmo tempo que não tem como a gente tirar preço de qualquer modelo econométrico, né? E principalmente para modelagem em marketing. Tá, joia, mas então, foi essa justamente a motivação da minha pergunta, porque o preço como variável de controle é uma coisa, como variável fim é outra. Então, dando um exemplo aqui, né, na pesquisa envolvendo composto de marketing no varejo, é comum você tentar entender o efeito da distribuição e você coloca no modelo preço também, porque sabe, né, que o aumento de preço provavelmente vai ter um impacto negativo na demanda e vice-versa. Você está interessado na distribuição. Aqui o interesse era no preço, né, nas ações promocionais envolvendo o preço. Então, eu entendo que, pelo que você está dizendo, havia ali um interesse, né, do Juan, prático, né, trazido, né, da sua experiência prática, que era o interesse de concatenar aí o conhecimento mercadológico também com o conhecimento em finanças, que é o retorno sobre o investimento, porque um desconto ele não deixa de ser um investimento porque ele é uma renúncia de receita. Né? E você pode tentar ganhar no volume, né, e ter um resultado. Então, a ideia era calcular o retorno sobre uma tática como essa, promocional, envolvendo descontos. Então, acho que isso veio, né, talvez da prática, da vivência, né, do Juan, e aí isso se encaixou como um objeto de pesquisa valioso na academia. E me conta uma coisa, o Juan isso já era parte do trabalho de conclusão, né, da dissertação do Juan? Quando você veio na banca, ele já estava olhando para o preço, ele já estava lidando com essa base que você mencionou, né, de auditoria de varejo. Então, começou ali no processo dele de construção do seu trabalho. Dentro dessa lógica de precisar dessa compreensão de preço, a gente, durante o processo de evolução dele no mestrado, a gente apresentou para ele o que a gente vai ver no paper, está lá bem, esses modelos de vetor autorregressivo. Então, é a lógica de olhar como o passado, o feedback, qual é o feedback, qual é a informação que vem do passado daquela variável. E, no modelo um pouco mais estruturado, né, lá no paper vai estar descrito com precisão, você pode evoluir isso para um modelo de painel autorregressivo. Um painel de vetores autorregressivo. E esse painel permite que a gente tenha a relação entre o efeito de preço nas vendas e de vendas no preço. Como eu tenho separadamente cada um desses efeitos e a gente controla a ação dos dois principais concorrentes para tentar ajustar um pouco esse efeito e sazonalidade, a gente consegue ver quando você faz uma mudança no preço para baixo ou para cima, qual foi o impacto nas vendas ao longo de um período. Porque a gente olha o passado em relação ao presente. Né? Lá no próprio paper a gente vai ter uma parte dedicada a isso, que é o impulso-resposta. Quando eu faço a modificação de 1%, eu consigo ver
qual é a minha variação em vendas ao longo do próximo 6 meses, do próximo ano, e eu consigo somar isso. Então, durante o processo de orientação do Juan, essa foi a nossa apresentação. Olha, a gente pode te ensinar como utilizar vetores autorregressivos para você ver o impacto de uma ação. E esse impacto de uma ação pode ser calculado depois o efeito volume de vendas para você ter qual foi o retorno daquele investimento. Então, quando a gente fala muito dessas estratégias de preço, a gente está falando de qual foi o efeito historicamente de mexer em 1% do preço para baixo ou para cima. E qual foi o resultado dele. E se a gente utilizasse isso num modelo simplista, né? Se isso se repetisse, qual seria o tamanho do impacto hoje? Sim, então tem um elemento muito interessante, né, nessa fala do Johnny em relação ao método escolhido, porque os vetores autorregressivos, eles têm esse caráter de retroalimentação. Verifica-se o efeito do preço nas vendas, né, e a venda como insumo, né, para calibrar preço também, porque o preço é uma variável muito importante para definir a demanda. Se você consegue entender a demanda decorrente, você consegue saber, então, inclusive, a força de uma marca, preferência e calibrar, né, o preço pensando em margens. Então, tem um elemento gerencial, além do acadêmico, muito forte. E, Johnny, esses dados, né, que foram utilizados, você mencionou como auditoria de varejo, como é que foi o processo para obter esses dados? Porque a gente sempre sabe que dados de auditoria de varejo são dados de mercado, as auditorias fazem isso, elas vendem caro para as empresas, né? Então não é fácil obter um dado como esse, ele é muito valioso. Como é que foi esse processo, né, de obtenção de base de dados? Essa base de dados em específico, ela é uma junção dos astros, quase, dá para se dizer assim. Do período em que o professor Leandro ele atuava na indústria, ele estava numa empresa que promovia muito o conhecimento dos funcionários. Eles podiam utilizar dessas bases. Muitos, na época, fizeram mestrado e doutorado que trabalhavam nessa empresa de bens de consumo. Não à toa ela chegou a ser muito bem ranqueada dentre todas as empresas do grupo, porque ela tinha. E a empresa promovia isso e essa parceria e deixava utilizar essas bases de dados, desde que para resultados que tenham a teoria, mas que também fossem conectados à prática. Ela não via problema em trazer informação, desde que essas bases fossem usadas para algo próximo da prática. Então, também teve um lado aí de uma empresa querer ajudar, desde que você criasse coisas que fossem tangíveis, né? E retorno sobre investimento de ações de marketing é algo que as empresas acham muito interessante. Então, também tem um elemento aí de parceria empresa-academia para poder acontecer, que foi muito importante. Isso é muito bacana. Então, se eu bem entendi, a empresa que cedeu os dados é uma empresa que havia comprado dados de auditoria. Então, assim, não foi a empresa de auditoria que cedeu, tá? Uma empresa cliente das auditorias, ela passa a ter propriedade desses dados e ela permite que um grupo de pesquisadores faça uso desses dados para encontrar coisas que normalmente ali no seu dia a dia ela não encontraria, tá? Porque o treino acadêmico é diferente, o tempo de maturação desse processo, né, muitas vezes não é compatível com a vida dentro da empresa, que tem que tomar decisão rápida, mas vocês construindo esse conhecimento ali teria um benefício, inclusive, para o mercado como um todo, né? É isso. Então, bem interessante, é um processo com uma intermediação, né? Não foi a empresa de auditoria que produziu os dados, e sim a empresa contratante que havia feito a aquisição e permitiu que vocês usassem por ter passado a ter propriedade sobre eles. Muito bom. Então, um esclarecimento aqui importante, né? Os dados de auditoria de varejo são quando empresas especializadas em pesquisa fazem uma análise do que está acontecendo no varejo com uma amostra com cobertura nacional, com representatividade nacional, que vai envolver o que está em estoque, o que está em gôndola, o que é vendido, quando é vendido, o preço que é vendido, né? Esse conjunto de informações para as empresas e para a academia são muito valiosos para a gente entender o que está acontecendo. Johnny, e a composição dessa equipe de pesquisa, né? Vocês estavam em 3, né? O Juan, o professor Leandro e você. O professor Leandro era orientador do Juan. Como é que essa equipe se constituiu, né? Como é que essa parceria apareceu? O Leandro ele tinha começado aqui também, estava nos programas de mestrado, começando a ter os orientados dele. E um deles, que queria trabalhar com a parte de
retorno, entender como é que são essas ações, poder criar um modelo mais prático, ele, como a gente já tinha trabalhado em outros papers, em outros projetos, ele achou que eu poderia ser uma boa pessoa para ajudar nesse processo. Eu estava começando meu doutorado nesse período também, e a gente estava submetendo esse artigo, né, mais ou menos, eu estava vendo o período lá, e enquanto esse paper está saindo, a gente estava discutindo sobre o envio de outro paper de um outro aluno também do MPA. Então, assim, foi um começo de uma parceria para tentar também criar, principalmente porque o MPA tinha essa proposta mais prática, né, de criar também algo acadêmico, mas mais próximo de algo gerencial, assim, executável a curto prazo. E essa foi a nossa primeira ideia, assim, que falamos, vamos trabalhar para ver se a gente consegue produzir algo nesse caminho. E foi mais ou menos isso, assim, o Leandro começando, tendo orientado dele, e eu já tinha trabalhado com o Leandro em outros projetos, em outros papers também. E aí ele achou que talvez os três poderiam trabalhar bem nesse caminho. Muito bom, Johnny. Então, foi interessante, né? Porque ali o problema estava posto, a pesquisa andando, e aí o professor Leandro, que te conhecia, né, acreditou que você pudesse trazer uma contribuição substantiva para o modelo, né? Eu sei que você é matemático de formação em graduação. Isso te dá um conhecimento diferente, né, em relação a como é que vai lidar com matrizes, né, e nessa classe de modelos que a gente chama de econometria. Mas você falou que estava começando seu doutorado, né? Então você estava, de alguma maneira, envolvido, imagino que você tenha feito em marketing, né? Como é que foi essa transição, né, que você fala com muita propriedade hoje do conteúdo substantivo, né, para além do metodológico, né? Como é que foi essa transição para você, né, na sua carreira, né, sua formação como matemático, para se envolver com problemas mercadológicos? Vamos lá. Desde a graduação, eu sempre me interessei muito pelo contexto. Contexto é uma coisa que me move. Porque eu brincava muito, né? Assim, latinha de refrigerante, fralda e, sei lá, celular é meio que igual. Eu vejo um resultado, eu vejo o que está aparecendo, mas eu não faço ideia do contexto por trás. Durante o doutorado, eu tive a possibilidade de ficar nessa mesma empresa de auditoria de varejo, pude participar e ficar lá dentro. E em vários momentos, eu via que várias das hipóteses do que eu aceitava como verdade, por causa da minha limitação, não eram tão fortes assim. Refrigerante, eu pensava assim, bom, Coca-Cola vende muito bem, então a pessoa da Coca-Cola vai conseguir fazer o que ela quer no supermercado. E eu fui ver que não, porque tudo bem, Coca-Cola vende bem, mas o cara quer vender o mix para aumentar e o varejista não quer o mix. Ele quer Coca porque vende e tem produto que não vende, eu não quero. Então existem outras variáveis por trás, eu fui me encantando muito com isso, por entender o contexto. Entender muitas vezes num produto, por que eu estou vendo num modelo como esse econométrico que vende, que a empresa está promocionando aquilo que vende e não vendendo porque promocionou. E é meio contrassenso. E ao mesmo tempo eu vou lá, começo a conversar e vejo, não, é verdade, o pessoal enxuga gelo porque esse produto é bom, eles usam para poder chamar a gente para a loja, para outros motivos. Então, o contexto me pareceu mais interessante. Isso foi fazendo com que eu, depois de vários desses projetos, no meu doutorado, me atentasse mais ainda a essa lógica de desempenho em marketing, com métricas, e como, principalmente, aí eu estudei mais a distribuição, foi uma variável que estava mais no meu controle, assim, sobre as variáveis, com mais categorias, sobre como tudo isso funciona junto. Eu acho muito legal dentro do marketing a ideia de entender além do que o número está falando. O número me dá muita ideia. Até tem hora que eu brinco que o pessoal fala, nossa, parece que ele sabe o que ele está falando, parece que ele entende de marketing. E às vezes eu nunca vi a categoria, mas eu estou vendo os padrões de comportamento. Eu sei o que acontece, mas por que acontece? Eu não faço ideia. E aí eu gosto de conversar com as pessoas da categoria para entender. E como eu estou falando do comportamento, eles também se sentem à vontade para me explicar porque vêm e me enxergam como um par. Então, eu acho isso a coisa mais legal, assim, poder olhar no modelo, ver um comportamento, conversar com alguém da prática e ele falar, nossa, é verdade o que você está falando. E eu, às vezes, nunca vi aquela categoria. Mas o padrão me explica o que está acontecendo. Mas por que eu preciso ir atrás, eu preciso investigar.
Johnny, então, nessa sua última fala, tem um elemento interessante que você conta um pouco, né, da vivência dentro do ponto de venda, né? O poder de barganha do fabricante, mas também o poder de barganha do varejista, que tem interesses específicos, não na categoria de produto inteiro ou no portfólio todo, mas especificamente numa marca, né, ou em um produto portfólio. Então, essa vivência sua foi como uma iniciativa de pesquisador, né, para entender um pouco lá das dinâmicas entre fabricantes, talvez intermediários e varejistas, ou atividade consultiva, né? Como é que você se colocou, né, dentro desse meio para olhar, né, do ponto de vista da observação, para além do modelo, para além do dado, para trabalhar nisso? Tá. Em muitos casos, eu cheguei pelos dois caminhos, na verdade. Em um primeiro momento, criando uma solução acadêmica mesmo, mas que depois se desmembrou, porque como a gente consegue ter os efeitos das ações de marketing, a gente começa a ver quais são os retornos de certas aplicações. Isso é muito interessante para a indústria, que começa a acionar a gente para que faça alguns trabalhos, né? Possa, junto a grandes multinacionais, que é o meu caso hoje, trabalhar como esse retorno está sendo feito para cada atividade. Porque o diretor de marketing vem e fala, eu faço muita atividade de propaganda, eu tenho muitos produtos, o que está adiantando? O que está bom? O que não está? E a parte de métricas, ela acaba educando a empresa. Então, acaba tendo um lado todo acadêmico, mesmo no processo consultivo. Por quê? A maturidade que eles discutem em cada assunto, a maturidade que eles estão em cada ponto, ela vai começando a brotar. Não tem como. Seja porque a parte de data lake deles está totalmente bagunçada, e os dados de diferentes áreas nem se conversam. Então, como é que eu vou fazer uma modelagem se eu não consigo acessar dados financeiros? Se eu não consigo acessar dados comerciais? Então, como é que eu integro? Como é que a gente vai? Em que nível de integração? Vai ser por nível de marca? Porque se você tem, por exemplo, vendas por dia, eu vou ter que integrar esse nível de marca para poder conversar com uma outra base. Os eventos são mensais, ou os eventos são mensais e não separa por categoria. Como eu vou juntar? Eu vou fazer um rateio? E entra numa discussão, por exemplo, maravilhosa. Em vários casos, você, quando começa a fazer essas atribuições lá dentro, você entra em discussões do tipo, quem vai ser dono do custo? Vai ficar o custo de uma atividade, de, por exemplo, um evento, ou uma promoção dentro de loja, ou vamos fazer um ponto extra, vamos botar mais produto. Nesses casos, quem vai assumir o custo? O custo é de quem? Porque dependendo de quem é o custo, o retorno sobre esse investimento muda para diferentes áreas, porque ela pode assumir um faturamento, mas não assumir um custo sobre determinada atividade. Então você traz um elemento de discussão e acaba tendo que achar um consenso. Então o nosso papel, assim, que eu acho muito legal do meu papel hoje como consultor, é que eu devo muito a esse meu lado acadêmico para trazer o consenso sobre diversos pontos que nem foram discutidos. E que na academia a gente acaba discutindo porque é hábito nosso de entrar nessas discussões mais bem delimitadas, né? Tá joia. Então, você valorizou aqui o seu papel, né, como acadêmico para a prática consultiva, e tem o elemento contrário também, né, que se nota no seu discurso, que é justamente a vivência, observar, né, o mundo prático à volta, que traz boas perguntas de pesquisa e boas formas de lidar, né, com essas perguntas de pesquisa na prática acadêmica. Johnny, aí para última perguntinha aqui, já para a gente encerrar, na verdade são duas em uma. Fala um pouco sobre o processo de escolha do periódico, né? Porque o Market Intelligence and Planning, e o processo de revisão, né? As transformações que esse paper passou ao longo das duas rodadas de revisão que você mencionou. Tá. Primeiro delas, como a gente tinha passado no CLAVE e foi escolhido como o melhor paper com impacto gerencial, a gente acabou indo para um fast track do Market Intelligence and Planning. Então, esse é um dos fatores que, às vezes, quando você participa de congressos, você tem, primeiro, boas discussões muito, muito interessantes, né, junto com pesquisadores da área. No caso nosso era varejo, o congresso é de varejo, isso aumenta muito a chance de ter pessoas que conseguem contribuir. E junto com elas, a gente teve o processo todo de enviar para um fast track. Então, esse é o primeiro passo. Assim, nesse caso, não precisamos, acabamos não escolhendo muito o periódico. Segundo, nos processos de revisão.
A gente tem um passo, assim, primeiro, que eu vejo muito como a primeira discussão grande do paper, e eu aprendi com ele, assim, é o quanto conceitualmente você está alinhado com a revista e com quem serão seus revisores. Porque eu acho essa parte, na minha concepção, a mais delicada. Se você conceitualmente divergir do que a revista acha ou como os revisores acham, você pode ter o melhor modelo, você pode ter qualquer situação, você não vai reverter, porque naturalmente você já tem um problema ali. Mesmo que a contribuição seja boa, você tem um ponto. Então, o nosso primeiro ponto foi muito sobre como alinhar essa discussão para um problema gerencial de fato, ou como a academia via aquilo como um problema. O que, por exemplo, você acabou discutindo de preço. Tá, mas você não está falando sobre decidir aumentar ou diminuir preço lá na ponta. Você está vendo qual foi o impacto quando baixou ou não. Efetivamente, o que a gente está vendo é ao longo do tempo como preço foi importante. A gente pode até assumir alguns pontos, mas com uma ressalva. Se a gente trouxer como logo no início que a gente tem a solução para como fazer estratégias de preço, a gente não vai nem passar da primeira revisão. Então, esse tipo de ajuste no discurso eu acho muito importante. A gente não teve grandes mudanças de modelo, não foi uma coisa pedida. A única coisa que teve foi a concorrência, de fato, porque foi uma forma que a gente encontrou de suprimir 2 grandes problemas do nosso paper. Quando a gente fala de marketing mix, vocês estão olhando 2 variáveis, mas não tem distribuição, não tem produto. E aí, como é que você controla isso, né? A gente apela para uma certa parcimônia, porque é os dados que tem de uma região, é difícil de encontrar, mas temos dados de concorrência, temos sazonalidade, temos outras variáveis que podem diminuir o efeito da concorrência, diminuir o efeito das estratégias dos demais sobre as atividades, sobre aquelas 2 atividades. Então, isso foi uma grande parte da modelagem. Mas eu sou sempre muito atento a ter uma boa história para contar, convergir conceitualmente, porque se você tem um paper que ele é bem estruturado, talvez eles vão pedir para mudar o modelo. Aí pode ser que, se você não tem certeza sobre o que você fez, você vai entrar num grande problema, porque modelos econométricos, modelos que vão muito para o lado quantitativo, embora algumas pessoas acreditem muito numa tortura de dados, né, você vai falar até ele confessar. É muito fácil você pedir alguma mudança sutil que altere completamente a cara dos dados. Então, é muito simples eu falar, olha, então testa A, B e C. E se você está tentando achar um caminho ali que só funcionou daquele específico, você vai cair por terra. Mas você vai ter chance de tentar alterar. Eu acho que eu senti isso, e uma das primeiros aprendizados foi: quando você conceitualmente não está sólido, você não vai ter nem essa oportunidade de tentar mudar um pouco ou tentar justificar, como foi nesse caso no primeiro para o segundo round. Olha, todas as mudanças que vocês pediram, nós fizemos, mas tem hora que você tem que ser duro e falar: a gente não vai fazer pela simplicidade ou pela facilidade de leitura, né? A gente vai manter a leitura simples. Se a gente colocar 4 modelos, explicar um monte de método, a gente não vai ter ganho nenhum gerencial, não vai mudar a história, mas está aqui tudo escrito na carta para mostrar que a gente fez e que o resultado não se altera, né? Então também não pode simplesmente chegar e falar: não vamos fazer porque a gente não gosta, não quer. Porque aí você pode dar um indício que, será que aquele modelo realmente ele existe? Será que não foi um mero acaso? Aquele é o único jeito para aquela base, naquela situação, que tudo funciona, né? Então, só respondendo de novo, foi um fast track. Então, quão importante participar participar de congressos para que você tenha essas possibilidades. E segundo, como o processo de revisão, primeiro, ele acaba polindo o seu texto para aquilo que a contribuição de fato é, mas desde que os revisores compreendam e concordem, né, e entendam para onde você quer chegar como contribuição. Porque só assim eles vão conseguir fazer esse papel. Senão eles também vão começar a divergir, porque até eles não estão compreendendo de fato o que você queria. Então, você converge nisso. E segundo, o modelo vem como a grande solução que eles gostaram, né, como trabalhar, mas que ele pode sofrer alterações, e você tem que ter noção que não adianta tentar manipular de alguma forma, porque
essa foi a primeira vez que eu vi isso e realmente eu fiquei pensando, se eu fizesse alguma coisa só para passar aqui, por exemplo, se o Juan fizesse um modelo que só funcionava para ele poder passar na tese, e a gente depois não mexeu, vamos pegar que veio de lá, nessas mudanças do paper a gente tinha caído. A gente não teria publicado nada, teria passado vergonha. Porque, de fato, durante o processo, as mudanças ou os questionamentos vão mostrar o quão forte ou robusto o seu modelo é. Muito bom, Johnny, obrigado. Olha, me chamou a atenção esse processo ter começado ali no congresso, né, o CLAV, que é o nosso congresso de varejo, né, que acontece todo ano aqui na FGV-AESP. E, de fato, né, além da oportunidade de ter entrado no Fast Track, você coloca o seu trabalho entre pares, recebe feedback, né, chama a atenção para o que você está fazendo e isso aumenta as suas perspectivas de possibilidade de publicação. Muito bom, Johnny. Olha, eu tenho certeza que tem muitas informações ainda na história desse paper, né, que a gente poderia explorar, mas eu gostaria de agradecer, né, foi realmente um prazer, né, conversar com você, conhecer esse processo, um pouco da sua trajetória, misturada com a construção desse artigo. Eu tenho certeza, né, que a conversa que a gente teve vai atrair o interesse, né, que as pessoas acessem, leiam o seu paper, citem, né, usem nas suas pesquisas. E, mais uma vez, muito obrigado. Eu agradeço. Obrigadão.